Eu não vi o e-mail que era para vídeo amarelo. Eu acho que é mostarda. Ah, claro. Jamil, vamos lá. Gente, Jamil, eu comecei aqui fazendo um resumo breve do que a gente teria hoje no Entre Nós e falei que a minha sensação é de que estão botando fogo numa dinamite com pavio que já está bem curtinho. Na verdade, as explosões já começaram, né? Tem 5 meses, especificamente 5 meses que essas explosões começaram, de fato, numa guerra na Europa, algo que a gente já não via há muito tempo, e agora hoje essa movimentação, essa visita, esse desvio na rota da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitando Taiwan, considerando Taiwan uma democracia vibrante, e isso foi considerado pela China um grande insulto, uma irresponsabilidade americana, e a temperatura subiu muito nesse contexto em que a gente já tem a guerra na Ucrânia com a China apoiando a Rússia. Eu queria que você traduzisse para todos nós como é que estão todas as apurações e repercussões e o que isso representa nesse momento da história mundial. Adriana, isso é extremamente importante o que está acontecendo. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo da guerra na Ucrânia, qual que era o alerta? O alerta é que, de repente, caixa de Pandora foi aberta e outros conflitos que estavam congelados, outras disputas territoriais que estavam congeladas e outros processos de independência que estavam também congelados, voltariam para o centro do debate. E olha o que está acontecendo. 5 meses depois, nós estamos falando aqui justamente de um dos cenários mais preocupantes naquele momento, quando começou a guerra na Ucrânia, que era Taiwan. Por quê? Porque o grande embate internacional não é entre Rússia e Estados Unidos. A grande disputa hegemônica hoje é entre China e Estados Unidos. E Taiwan cumpre um papel extremamente importante. Do lado americano, é a reafirmação de que os valores democráticos contam. E, claro, tentando conter a própria China, a expansão chinesa na região, mas também no mundo. Do lado chinês, é a reafirmação de que aquele império voltaria a ter todas as suas bases que tinham sido perdidas ao longo de décadas, restabelecidas dentro do poder de Pequim. Isso aconteceu com Hong Kong, isso aconteceu com algumas das ilhas ali no Pacífico, e claro, para a China, Taiwan faz parte e ponto final. Então, essa visita, que é a visita da pessoa de mais alto grau no escalão, vamos dizer assim, político americano, na hierarquia política americana, em mais de 20 anos. Quando a outra visita aconteceu, não era a China altiva e assertiva que temos hoje. Neste dia de hoje, desta vez, o que vemos é que quando o governo americano vai lá e provoca, porque é sim uma provocação, do outro lado tem uma China que não baixa a cabeça, que basicamente diz: vou responder. A grande preocupação internacional é agora, qual será essa resposta? Alguns sinais já foram dados. Eles podem, por exemplo, suspender as exportações de Taiwan para a China em alguns setores. Por exemplo, hoje, 100 empresas de Taiwan foram impedidas já de vender os seus produtos para a China. Mas não é só isso. Você poderá ver aí nos próximos dias, inclusive, uma escalada militar na região. Enfim, Adriana, Renan, se a gente achava que a guerra na Ucrânia era um problema, Taiwan a Ucrânia elevada a uma potência que ainda a gente não consegue nem medir. Enfim, mais um tema extremamente preocupante e a geopolítica marcando o ano de 2022, certamente. E, Jamil, 2 pontos que eu acho que são importantes. Tem eleição nos Estados Unidos justamente para o Congresso americano, e essa é uma preocupação de Joe Biden, de não perder espaço no Congresso, e talvez esse gesto tenha esse objetivo também de um gesto de força em direção a Taiwan, fortalecendo a posição americana. Mas tem eleição na China também, né? Xi Jinping tenta mais um mandato, de qualquer forma, ainda que sejam diferentes as eleições nos Estados Unidos e na China, mas tem também uma busca de permanência no poder de Xi Jinping, nesse contexto em que brigar, em que discutir e marcar posição pode interessar aos dois lados politicamente. Exatamente. Interessa politicamente aos dois lados em termos de políticas domésticas, como você bem colocou, Adriana. Agora, o problema é que essa política doméstica, que, claro, tem uma repercussão internacional imediata. Então, hoje, por exemplo, estava só confirmando aqui, e de fato foi isso que aconteceu, a Rússia
já se convidou para o jogo, né? Já colocando nas redes sociais que, olha só, aqui é uma situação em que nós estamos com a China. Então, você vê aí, claro, a aliança, sim, foi uma questão, pode ser também uma questão com peso doméstico muito importante para os Estados Unidos, mas com uma repercussão internacional quase, eu não diria quase imediata, sim, imediata, com a Rússia já se alinhando à China e já demonstrando muito claramente que existe ali uma parceria estratégica entre China e Rússia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós vimos o apoio da China, e agora, quando a China é, entre aspas, atacada, não foi atacada, foi questionada, foi provocada, você vê a Rússia do outro lado se apresentando ao lado da China. Enfim, insisto, 2022 vai ser marcado, sim, pelo menos tudo indica, por um grande rearranjo geopolítico no mundo. Primeiro na Europa e agora, aparentemente, na Ásia. E questões geopolíticas em tempos de redes sociais ganham outros contornos, né, Jamil? Essa chegada da Nancy Pelosi em Taiwan foi quase cinematográfica, né? Todo mundo acompanhando a trajetória do avião, vendo pelo mapeamento onde é que estava, se ia pousar, se não ia pousar, quando pousou, se ela estava, quem ia descer, quem ia falar. A gente falava na semana passada, ontem comentamos com você também do ensaio do presidente ucraniano e da primeira-dama, e de como isso tem um peso de uma propaganda também, né? Como é que ressoou essa chegada dela desse ponto de vista, né? Dessa coisa meio cinematográfica? Renato, tudo isso é uma grande novidade para o mundo da diplomacia. A diplomacia tem o seu tempo, ela não opera no mesmo tempo das redes sociais, ela não opera, eu diria, nem mesmo nos tempos da imprensa, da nossa tradicional imprensa, do jornal do dia seguinte, etc. A diplomacia se faz ao longo de meses, às vezes anos. Então, você ter uma chegada dessa transmitida ao vivo, porque foi basicamente isso que aconteceu, dessa forma, obviamente, tem um impacto muito grande. Claro, como a Adriana falou, né, isso alimenta, claro, uma parcela importante do eleitorado americano. Então, sim, alimenta, basicamente, essa cobertura, uma questão doméstica muito clara. Do outro lado, sim, as novas tecnologias permitem que a gente possa... Eu fico imaginando, perdão por interromper, mas fico imaginando a crise dos mísseis em Cuba, né, com redes sociais. Né, talvez seria outra crise. Talvez ela não teria sido evitada, inclusive, né, porque naquele momento a informação de que os mísseis estavam chegando ou não era, obviamente, uma informação que ficava com os governos envolvidos. E, às vezes, ao longo daqueles dias, essa informação era repassada para o público. Nesse caso, a Nancy Pelosi, não estou comparando ela aos mísseis, não é nada disso, estou comparando apenas o evento, né, apenas a cobertura de um evento como esse, claro, ali cobertura, como você falou, com mapa, mostrando onde estão, quantos aviões ao lado dela, do lado da China, a mesma coisa, enfim. A diplomacia e as redes sociais começando um diálogo, vamos ver aonde vai dar isso. Perfeito. É isso, Jamil. Muito bom ter você de volta aqui, viu? A gente já tinha falado isso ontem, mas o mundo está precisando muito que você ajude a gente a entender, porque 2022 vai ser um ano difícil de esquecer.